a Sandra Bonfim. Bem-vinda, Sandra. Gratidão também por você ter aceito o nosso convite. A Sandra, ela é do Patchwork, né? E ela vai trazer um pouquinho para a gente essa questão do caminho da autotransformação, né? A Sandra, ela é terapeuta, né? Ela é psicóloga especializada em terapia junguiana e cognitiva, né? Mais de 20 anos, mais de 25 anos aí, né? De experiência nessa área, da gente nessa área clínica e de outras terapias, né? E ela traz aí para a gente os vários níveis do desenvolvimento humano através de todo o trabalho que ela realiza e também agora com a técnica do patchwork, né? E que ela vai trazer para a gente um pouquinho aí o que é essa nova consciência, como a gente desenvolver essa nova consciência para que a gente possa, então, seguir, a gente se transformar cada dia mais, né? Sermos cada vez melhores, estarmos cada vez mais felizes, né? Então é isso. Gratidão. Bem-vinda, Sandra. Muito bem-vinda. A palavra está com você. Estamos aí. Lembrando, gente, que quem fizer pergunta, a Sandra, durante a palestra dela, ela vai falar. Vocês podem fazer perguntas pelo chat, tá? Vai ter uma hora que a gente vai abrir aí para as perguntas de vocês, tá bom? Gratidão. Com você, Sandra. Eu entrei um pouco antes já para participar dessa atmosfera que já foi criada, né? E fiquei maravilhada com a apresentação, inclusive com a participação especial da filha dele, né? Foi um presente para todos nós. Então, eu quero agradecer a você, Simone, pelo convite, né? Para mim é uma alegria cada vez que eu sou chamada para trazer essa metodologia que é o PESOC. É um presente que eu recebi na minha vida e presentes são para ser compartilhados, não é isso? Eu só queria me situar um pouco em relação ao tempo, Simone. Eu preciso que você me diga agora até que tem a duração, se até 12h30, como você tinha me colocado antes. Só para me organizar. Tá. Como atrasou um pouquinho aqui, a nossa programação está atrasada. Eu vou pedir para que a Patrícia fale com o próximo, que é o Sandro, se tudo bem a gente atrasar 15 minutos da apresentação dele, que aí você poderia fazer até 12h45. Tudo bem para você? Tudo bem. Tá? E aí assim a gente não perde tanto, tá? Tá, então eu vou te pedir mais uma coisa, que 10 minutos antes você me avise, porque eu me empolgo muito e aí fica difícil eu ficar atenta ao tempo. E eu quero garantir pelo menos 10 minutinhos para as perguntas, tá? Combinado, combinadíssimo. A outra coisa é se eu já posso compartilhar a imagem, se você já me autorizou. Deixa eu ver aqui, Sim, Patrícia, está tudo aqui. Tá autorizado. Tá, deixa eu só secar aqui. Ah, deu certo. Deu certo. Deu Ótimo. certo, ótimo, então. Maravilha. Então, tá tudo ok. Então, eu vou estar falando do caminho da autotransformação, que inclusive é o nome de um livro do PESOC, né? E esse caminho é uma metodologia. É uma metodologia que trabalha com autoconhecimento e com desenvolvimento espiritual. E é basicamente vivencial. Então, nós vivenciamos os ensinamentos. Isso é uma coisa muito importante, porque esses ensinamentos passam a se tornar nossa experiência de vida. Então, o PESOC é estudado em grupos de estudos, né? Então, nesses grupos, nós estudamos os conhecimentos, as ferramentas e aplicamos na nossa vida. E partilhamos a partir desse lugar do que a gente pôde observar na vida. Então, o PESOC é eminentemente prático. Nós utilizamos a vida e as experiências da vida como ensinamentos, né? E como passaportes para uma viagem interior, né? Existem os livros do PESOC que vocês podem ter acesso, existem os sites que depois eu vou passar para vocês. Eu sinto assim como é difícil passar algo que é tão amplo em tão curto espaço de tempo. Mas o grande aprendizado da vida é exatamente isso, lidar com aquilo que é, né? Então eu quero falar da minha alegria de estar aqui com vocês
E eu vou pedir só que a gente espreguice um pouco, né? Porque a gente ficou um tempo aí ouvindo, recebendo tudo isso que a gente pôde, daquela natureza linda, daquela criança linda, daquela conexão que Kirtan passou para a gente, né? Nós também experienciamos a realidade da vida, que ela é imperfeita, né? Tem os obstáculos, tem as coisas que a gente tem que lidar. Então, tudo isso faz parte da nossa jornada, tá? Bem, o Patchwork, como é algo que é extremamente vivencial, eu vou só passar para vocês uma imagem agora, que eu vou pedir que vocês possam... Espera só um pouquinho. Observar essa imagem dessa semente na terra, tá bom? Nós vamos nos preparar para receber esses ensinamentos. É importante que cada um de nós esteja conectados com seu próprio ser interior, para que essas sementes que vou estar trazendo para vocês de conhecimento possam encontrar essa terra fértil dentro de vocês e possa florescer, tá? Então, inicialmente, eu vou pedir que vocês só olhem para essa semente, essas mãos sustentando essa semente. Quando vocês tiverem conseguido guardar essa imagem, eu vou pedir para as pessoas que se sentirem à vontade, fechar os olhos e deixar essa imagem na sua tela mental, tá? Então, é uma experiência que a gente vai viver de introdução aos ensinamentos desse caminho, tá? Então, para quem se sentir à vontade, feche os seus olhos, coloque o seu corpo na posição confortável, receptiva, de preferência com a coluna ereta. Se estiver sentado, tentar colocar os pés no chão. E façam algumas respirações, levando a consciência para esse ar que entra, que preenche o seu corpo. E traga a imagem dessa semente. Cada um de nós tem essa semente no âmago do seu ser mais profundo. Uma semente que tem todos os recursos para se transformar na árvore frondosa que somos. E com isso, se nutrir dos frutos dessa árvore do meu ser e oferecer à vida os meus dons, os meus frutos. Então, se visualize como essa terra psíquica onde existe esse centro do seu ser, com todo o potencial, com toda a sabedoria, com todas as possibilidades do vir a ser. O caminho do autoconhecimento é uma jornada evolutiva. É o processo de nos tornarmos quem somos. Tudo o que eu falar hoje, aqui para vocês, vocês já sabem, nesse centro mais profundo do seu ser. Nós estamos aqui para nos lembrar disso, para recordar quem somos, para tirar os véus das ilusões dos nossos olhos e enxergarmos o ser que somos, enxergarmos essa semente, mesmo que essa árvore ainda não esteja totalmente manifesta, mas o potencial que habita em mim, que habita em cada ser. Então, assim como o seu corpo se expande para receber o ar que chega, vivificando cada célula do seu corpo, se abra para essa possibilidade de ouvir todos esses ensinamentos a partir deste lugar, aberta e abertos para recordar. Para como uma gota que toca no lago, que faz aquelas ondas, que essas palavras
que esses ensinamentos atinjam e ponham em movimento a substância da sua alma. Agora, abra os seus olhos. E eu vou pedir que todos nós, agora, possamos olhar uns para os outros que estão aqui. Nossos companheiros dessa jornada, desse festival do ser pleno. Vamos olhar para as pessoas que a gente consegue ver nessa tela e reconhecer em cada ser essa semente divina. Só o fato de vocês terem dedicado esse período da vida para estarem aqui nesse retiro do ser pleno já mostra o compromisso de cada um em ativar essa centelha divina e manifestar esse ser que somos aqui na Terra. Então, é com gratidão que eu acolho cada um de vocês nessa pequena jornada que estaremos iniciando agora. Então, esse caminho do Pessoa, ele se fundamenta nisso, nessa semente divina que está em cada um de nós. E o objetivo de estarmos aqui é viver isso, é realizar isso, é saber quem somos, é se lembrar. Então a vida, na verdade, é uma jornada, é uma preciosa jornada, cheia de oportunidades, para que a gente possa desenvolver essa semente. Através dos atritos da vida, onde se revela os meus próprios obstáculos. Eu posso olhar a vida como um grande espelho que me leva de volta para mim. Como um passaporte para eu pesquisar e explorar territórios internos. No Pessoa, que a gente diz que tudo aquilo que eu não conheço de mim, a vida vai me revelar. Então, a vida passa a ser uma grande aventura, percebem? E a gente vive a vida a partir desse sentido maior, dessa jornada evolutiva. E aí nós temos duas escolhas a fazer diante disto. Uma é uma escolha passiva, né? Que é a vida, por si própria, ela é uma jornada evolutiva. Como uma pedra no rio, passiva, que a água vai modelando essa pedra. Mas nós não somos uma pedra, nós somos um ser em consciência. E consciência de si. E tem um anseio em nós, um anseio da alma que nos convoca, primeiro nos convida para fazer essa jornada com consciência da vida. Quando a gente não escuta esse chamado, a vida nos convoca, que muitas vezes é uma crise que faz o despertar para que deve existir algo maior, para que tudo isso que eu conquistei, por que eu sinto um vazio? Tem algo a mais. Então, muitas vezes, nós somos convidados nessa jornada, onde eu assumo um papel ativo. Eu quero, sim, ser um aprendiz dessa escola-vida. Eu estou disposta a aprender com a vida e a crescer e a me aperfeiçoar na vida, certo? Então, essa jornada, nós temos uma grande escola chamada Planeta Terra, que é uma escola, como existem outras escolas e outros níveis dimensionais. Quero dizer para vocês, dentro do Pessoa, que nós consideramos que o planeta Terra é uma escola onde, para você estar aqui, você tem que preencher 2 requisitos a nível evolutivo. O primeiro é você já ter aspectos desenvolvidos. E o segundo é você ter aspectos ainda a desenvolver.
Por isso que a nossa existência no planeta Terra, que é um planeta dual, de terceira dimensão, de estrutura física, nos permite o burilamento, porque ele permite os conflitos, ela permite os nossos aceleramentos evolutivos, tá? Cabe a nós decidir que tipo de aluno eu quero ser, tá? Lembrar que numa escola evolutiva, que é o planeta Terra, existe quer dizer, na minha época se chamava recreios, né? Agora não sei como é que chama, mas eu adorava na hora que tocava o sino e dizia recreio, hora do lazer, hora de comer coisas gostosas, mas hora de interagir, de brincar. Então, a gente precisa incluir na nossa escola Terra os recreios também, né? E quanto mais eu me dispuser a aprender com a vida, a não resistir às lições e os ensinamentos que a vida me traz, mais cedo eu vou estar de férias, mais cedo eu vou passar de ano na vida, né? Então, esse é o convite, né? De estarmos nessa jornada evolutiva como aprendizes. O outro lado é que cada um de nós, que somos aprendizes da vida, também somos mestres. Todos nós. Cada um de nós viveu experiências diferentes, aprendeu coisas diferentes e ensinamos muito uns aos outros. Então, nós somos, ao mesmo tempo, mestres e aprendizes nessa escola Terra. Tá? Então, observem como é para vocês agora olhar para a sua vida, olhar para a história da sua vida, dessa perspectiva de o que quer que tenha acontecido, o que quer que esteja acontecendo aqui e agora, tem um único objetivo: o nosso aprendizado, a nossa evolução. Tá? Até então, a nossa visão da vida era assim: isso é bom, isso é ruim. Nessa visão, dentro dessa perspectiva da jornada evolutiva, tudo é o bem. Tá? Não tem experiência que foi ruim, experiência que foi boa. Porque a gente aprende das duas formas. Né? O importante é o que eu aprendi com isso. O que é que eu conheci de mim ao viver essas experiências? Então, não tem mais uma experiência ruim e uma experiência boa. Existe algo no meio de tudo, que é o bem. O universo é benigno. Essa é uma das coisas que me dá muita paz nesse caminho. Essa noção que a gente desenvolve nesses caminhantes dessa jornada, de que tudo é benigno. Porque tudo tem um único fim: aprendizado e evolução. Até aí estamos tudo bem? Massa! Eu quero dizer que eu preparei muitas coisas, mas eu soltei tudo isso para que a gente saboreie cada coisinha. E a gente vai ver o que for possível, mas saboreando, tá bom? Então vamos lá. Nosso próximo aprendizado aqui. Bem, a partir dessa visão do autoconhecimento como uma jornada evolutiva, que muda completamente a minha perspectiva de estar na vida, tá? Que me coloca em um outro lugar diante da minha vida, da minha existência, eu vou trazer alguns pontos que são a base desse caminho, como se fosse uma plataforma pela qual nós vamos fazer a nossa reconstrução, tá? O nosso aprimoramento. A primeira grande plataforma é a autorresponsabilidade, tá? Então, a humanidade como um todo, e aí eu preciso dizer isso para vocês, que no PESORG nós trabalhamos o ser individual, mas trabalhamos também o ser coletivo, a humanidade, a evolução da humanidade, e o ser planetário, a evolução do planeta, que é um ser em consciência, tá bom? Então, nós, enquanto humanidade, estamos
prontos já para dar esse salto evolutivo, que é assumir a nossa autorresponsabilidade. Isso significa sair da infância para a maturidade espiritual, né? Então, na infância espiritual, eu sou uma vítima de tudo que acontece na minha vida. Eu sou impotente diante das coisas. As causas estão fora. Tá? Na maturidade espiritual, eu vou buscar a minha cocriação na minha realidade. Qual a minha parte nesta criação? A grande novidade que eu quero dizer para vocês, que sair da infância para a maturidade espiritual não é uma coisa que a gente faz e mudou. Não. Não é. É uma ponte entre dois reinos e que a gente transita por essa ponte. Horas a gente se pega exatamente culpando o outro pelo aquele sentimento ruim que eu tive. Em vez de reconhecer essa raiva que eu tive, o outro ativou. Mas se surgiu dentro de mim, é minha. O que é que essa raiva está me contando? Ela pode me contar que eu estou vivendo uma grande dor, porque eu me senti rejeitada. Em vez de eu sentir tristeza, eu sinto raiva de você. E se eu entrar na minha dor da rejeição, eu vou descobrir que essa dor é antiga, que o tamanho dessa dor é desproporcional àquilo que você fez comigo. Então, se é tão grande assim, tem um lugar que é mais profundo. E aí eu escolho fazer essa viagem para esse lugar mais profundo de mim. Percebem como algo que aconteceu aqui, algo que alguém me disse, alguém que não se lembrou de mim, né? A intensidade que eu vivo aquilo não tem a ver com a situação. Aquilo foi um disparador, um convite para eu mergulhar mais profundo nesse lugar que eu quero que as pessoas todas lembrem de mim sempre. É um lugar imaturo, infantil que eu tenho a nível de consciência. Então, a boa notícia é que a gente não precisa deixar de ter esses lugares imaturos, infantis. A questão é da identificação, percebe? Eu vou me identificar com esta parte, me justificar, ou eu vou para o meu adulto e olho para esse lugar tão irreal dentro de mim, que não tem a ver com aquela situação presente, que é uma ferida da minha alma que eu trouxe para curar. E que eu nasci naquela circunstância, que minha alma foi atraída por aqueles pais, onde eu iria viver uma experiência, onde eu me sentiria rejeitada. Para que isso fosse ativado em mim, que eu pudesse curar aqui. Percebe como é profundo? Percebe como a partir de alguém que esqueceu meu aniversário, alguém muito importante para mim, eu entro numa dor, numa raiva, eu quero fazer algo para aquela pessoa se sentir como ela foi má. E o que está ali, o tamanho daquilo que está ali é mais profundo. E que eu não vejo outras possibilidades, outras perspectivas para avaliar aquela situação. Eu não vejo quanto aquele ser me demonstra amor em tantos atos. E por aquele ato desfez tudo isso. Então, essa é uma boa notícia, porque a gente deixa de se exigir algo que não é possível na nossa esfera humana. Sim, a gente vai visitar esse lugar muitas vezes, até que a gente identifique esse lugar e se desidentifique e possa cuidar desta parte que sente dessa forma, sem eu ter que atuar a partir dela. Ok? Então, vamos respirar um pouco, que eu falei muito agora. Muito. Deixa que isso possa agora encontrar um bom lugar dentro de você. E se aquietem e se apaziguem, porque eu só estou dando notícias. Essa é uma jornada que a gente faz, profunda. E eu estou só
dando para vocês, oferecendo algumas visões. Tá? Nesses grupos de estudos, a gente passa no mínimo 2 anos para a pessoa aprender a se mover sobre esses aspectos. Mas sim, cada um de vocês tem uma sabedoria, já tem uma caminhada. Isso vai abrir os seus olhos para uma outra forma de olhar para si e para a vida. Então, essa autorresponsabilidade nos torna aprendizes da escola vida. Eu assumo, eu faço essa escolha. E aí, olha que interessante isso que eu encontrei. Colhemos o que plantamos. Não jogue lixo, jogue sementes. Que lindo, né? São frases assim que têm um sentido tão profundo. Então, quando eu entro nessa possibilidade de me abrir para desenvolver a minha autorresponsabilidade, eu me torno potente. Porque eu vou escolher jogar lixos ou sementes. Mas eu quero dizer uma coisa melhor ainda. Quando eu jogo lixo, o lixo não é lixo dentro dessa metodologia. São pérolas. Quando eu jogo lixo, quer dizer, eu manifesto aspectos que eu considero lixo. Agora eu estou relendo essa frase, tá certo? Dando uma nova interpretação para ela. Dentro desse caminho, nós colhemos o que plantamos, sim, mas o lixo, aquilo que eu gostaria de descartar em mim, aqueles aspectos em mim que eu não gosto, que me ferem, que ferem o outro, aqueles aspectos que eu considero feios. A minha inveja, em algum momento que eu me pego, eu digo, meu Deus, como que eu posso estar sentindo inveja? Então eu sou uma farsa? Pera aí. Aí vem aquele grilo falante, que é não um grilo falante, é o nosso julgador, o nosso promotor que fica nos acusando quando a gente não está atendendo a um padrão que a gente se impõe de ser já, né? E eu quero dizer para vocês que esse padrão que eu me imponho, a exigência, é um dos maiores obstáculos para o meu desenvolvimento. Né? Porque essa é a camada da ilusão. É a camada de ilusão que, assim, eu tenho anseio de me tornar uma pessoa melhor. Mas, de fato, eu ainda não sou totalmente este ser que eu aspiro ser. Eu vou dando passos nessa direção, certo? A ilusão é quando eu me exijo já estar pronta aonde eu não estou. Esse nível, ele age porque está muito junto com aquela imaturidade da nossa consciência, que quer que as pessoas me aprovem, que quer ser aceita. Só que aquele nível infantil, ser aceita é questão de vida ou morte. No meu adulto, eu fico triste se você não me aceitar. Eu fico frustrada, mas eu sigo me aceitando. Percebem a diferença? Então, esse lixo é tudo que eu quero descartar, jogar fora. Só que o que eu quero descartar e jogar fora em mim é tudo que eu vou projetar no outro. Tudo aquilo que eu digo para mim, eu não quero ser assim, eu me recuso a perceber a minha crueldade, que eu às vezes me pego assim, numa açãozinha pequenininha, né? No olhar que eu falo, numa voz dura. Eu vejo a minha intransigência, eu vejo a minha rigidez. E eu sou uma pessoa doce, mas eu me pego às vezes nesse lugar. Então, esse lixo que eu quero descartar é um tesouro. É isso que eu quero dizer que para mim foi assim uma grande bênção poder olhar para o lixo, até que hoje se recicla, né? O lixo é os aspectos em mim ainda não purificados, ainda não desenvolvidos, e que eu vim nessa jornada evolutiva para fazer isto. Pense um diamante coberto por uma crosta camada escura, que dá repugnância e tem um cheiro ruim.
Eu quero jogar fora no lixo. Só que se eu jogo fora, eu jogo meu diamante. Eu jogo uma porção da minha luz que está encoberta pela uma camada espessa de imperfeição. E no Patchwork, nós trabalhamos as nossas imperfeições, transformando e revelando a qualidade divina que está distorcida ali por baixo. Percebe a diferença? Percebe o olhar que eu desenvolvo para mim mesmo? Quando eu me pego nesses lugares que eu me julgo, me critico, me condeno, digo, eu não mereço ser feliz, olha como eu sou uma pessoa ruim. Sim, eu tenho uma parte minha não evoluída. Eu tenho uma parte minha egoísta que só quer receber e não quer dar. Eu tenho uma parte minha que não quer pagar o preço para ter os tesouros da vida. Mas também, e é uma parte pequena em mim, percebe? Mas se eu não quero olhar para ela, se eu rejeito ela, ela cresce no meu inconsciente. E eu passo a ter crises de ansiedade. Porque o medo que isso vaze, o medo que isso venha à tona, o medo que vocês descubram algo que eu não quero que vocês vejam em mim, porque eu não aceito, como eu vou querer que o outro aceite em mim? Eu vivo num constante estado de tensão, para que isso não vaze, não passe, não apareça. E com isso eu travo o meu sistema psíquico. E essa luz, e essa voz interior, e essa semente divina, naquele aspecto do meu ser, fica encapsulada, percebe? Não pode brotar. Em outros aspectos ela está brotando. Em outros aspectos meus, eu já manifesto as minhas qualidades divinas. Todos nós. Então, nós, enquanto humanidade, estamos no mesmo nível, ou seja, temos aspectos que já oferecemos à vida, de dons, de qualidades divinas, e todos nós temos aspectos não desenvolvidos, os nossos tesouros não revelados. Então, a gente parte agora a olhar para essa plaquinha de um outro lugar, não é assim? Ou seja, é o bem, tanto o lixo como as sementes, é a benignidade da vida. Porque eu vou colher, se eu manifesto a minha negatividade, eu vou atrair uma situação desarmoniosa para mim. Mas é a bênção, porque aí eu posso olhar para essa situação desarmoniosa e dizer, o que é que isso tem a ver comigo? Em vez de culpar a vida, de culpar o outro, eu pego isso como um passaporte para uma jornada interna. E aí eu descubro a minha nota desafinada. Tá? Bem, a grande transição é quando a gente começa a desenvolver uma função psíquica que a gente desenvolve nesse caminho, que é o eu observador. Que é a capacidade de eu identificar os meus aspectos internos e acolher numa atmosfera de aceitação. Porque enquanto eu não aceito, eu estou em briga comigo. E na briga, eu estou em choque. Nada se move, inclusive a minha vida. Mas quando eu vou desenvolvendo a capacidade de olhar para isto em mim, dessa forma fluida, eu vou desenvolvendo a capacidade de olhar com compaixão para os meus aspectos imaturos e desenvolver a capacidade de ser um bom pai e uma boa mãe dos meus aspectos imaturos. Percebe? E aí começa a jornada de autotransformação. Antes disso, o passo é observe a parte que julga, que condena. Observe o castigo que você se dá, o não merecimento, a baixa autoestima que isso gera. Observe a camada extra da autoimagem idealizada, das máscaras que a gente coloca para encobrir isso. Percebe quantas camadas a gente coloca? Então, nesse caminho, a gente vai tirando os véus.
camada por camada, até chegar esse momento de encontrar isso que a gente chama lixo e quer descartar, que é o nosso tesouro, tá? Tem um livro do Pessoa, que é O Caminho da Autotransformação, o nome dessa palestra, que dá essa visão geral. E tem uma palestra que é Não Temas o Mal. Uma palestra não, um livro, Não Temas o Mal. Ou seja, vamos acolher o mal, essa parte em nós que a gente considera que não é luz, né? Que está distorcida, mas é aí que está o tesouro ainda não revelado. É a grande alquimia que a gente faz de transformação desse chumbo em ouro. Percebem? Então, é uma jornada maravilhosa, tem momentos bastante difíceis e por isso é importante que a gente seja acompanhada nesse processo. Claro, no site que vocês vão ver, que eu vou colocar aqui, tem as 258 palestras, que tem todo esse conhecimento do Pessoa, que é acessível para qualquer pessoa. Tem os livros que você pode comprar, e isso vai ampliar muito sua consciência. Mas a jornada de autotransformação precisa ser acompanhada. Por isso, os grupos, que são os facilitadores que conduzem, ou os atendimentos individuais, que são os helpers do Pessoa que conduzem. Porque a gente precisa, em alguns trechos dessa jornada, de um acompanhamento. Certo? Bem, eu consegui olhar o tempo, viu, Simone? São 12h30, né? Então, temos aqueles 15 minutinhos, né? Eu vou só colocar isso aqui para vocês, para que... Espera ainda. O desenvolvimento do eu observador, que eu já falei. Faltou algo que eu vou colocar no final, tá? Que é essa terceira base, que é a teia que nós somos. Pronto, é isso aqui. Tá? Aqui eu quero deixar com vocês, porque tem o meu contato, tem o Pessoa Internacional, porque existe o Pessoa no mundo, existe o Pessoa no Brasil, tem um site com todas as regiões do Brasil, e o Pessoa Bahia, que é a regional que eu faço parte, tá? Ok, então agora vamos ouvir as perguntas, porque pode ser que a partir das perguntas eu traga exatamente aquilo que vocês, nesse momento, gostariam mais de saber, né? E se tiver um tempo, eu volto e coloco mais algumas pérolas desse grande caminho iluminado que é o Pessoa e humano. Tá certo? Muito bem. Tá certo, Sandra. Gratidão. Gente, alguém quer fazer, aproveitem, né? Porque essa metodologia, vamos dizer assim, que é como se fosse uma metodologia, o Password, né? Então, ela tem muitas ferramentas e ela tem essas visões. Nós procuramos trazer visões diferentes sobre o mesmo assunto, vamos dizer assim. Tudo é caminho do autoconhecimento, tudo é o caminho da gente se desenvolver e ser, né? Viver a nossa essência. Mas tem várias metodologias, tem vários caminhos que faz mais sentido para um ou mais sentido para o outro, né? Então, aproveitem que a Sandra está aqui para vocês aprovarem, tá? A Ana está querendo fazer uma pergunta, Ana Paula, né? Então, vamos abrir aqui para a Ana Paula perguntar. Oi, tudo bom? Eu sou a Ana e, assim, eu vi que você falou da questão da ansiedade. Queria saber se vocês têm algum método, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E o rapaz do meu mapa astral falou que era excesso de terra no meu mapa, alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. No método de vocês, e eu vi que vocês são da Bahia, não sei se vocês são de Salvador, que eu moro em Salvador, né? Não sei se vocês têm encontros, como é que funciona. Mas eu queria saber se vocês têm alguma técnica relacionada à ansiedade, para, enfim, para acalmar essas questões aí. Oi, Ana Paula. Sim, eu sou de Salvador. Nesse momento, a gente só tem encontros virtuais, né? Porque os encontros presenciais estão suspensos. Então, nós não temos assim um trabalho específico para a ansiedade. Então, existem algumas linhas terapêuticas que trabalham com ansiedade.
E aí a gente tem que diferenciar entre ansiedade e um distúrbio de ansiedade, que são coisas diferentes, né? A ansiedade faz parte da vida, ela é necessária, né? Como que a gente trabalha indiretamente isso? Por exemplo, uma das coisas que eu trouxe aqui é quando eu estou, por exemplo, diante de uma guerra comigo, de algo que eu não aceito em mim, isso gera muita ansiedade, porque eu entro num estado de tensão com medo que isso apareça. Então, isso gera um estado de alerta, tá? Outra fonte de ansiedade é quando eu me coloco com a exigência de ser além do que eu sou nesse momento. Né? Isso me trava, isso me dá uma ansiedade, porque, como eu falei antes, eu posso ser descoberta, então eu sou uma farsa. Então, são muitos aspectos que geram clima de tensão e, consequente, de ansiedade. Então, quando a gente vai fazendo esse trabalho de autoaceitação, por exemplo, o fato de eu poder desenvolver uma capacidade de olhar para mim mesmo e reconhecer, sim, as minhas qualidades, os meus dons, a minha força, mas saber que como ser humano eu não vou sustentar isso todo o tempo e que vai ter momentos que eu vou esquecer tudo isso. E esses momentos que eu esquecer tudo isso também são ricos. Porque quem esquece e quem aparece é uma parte minha que eu preciso olhar e acolher. Perceberam agora? Então, isso gera um campo relaxado na gente. Eu fico num estado mais confortável dentro de mim mesma. Os medos que eu tenho, por exemplo, um dos maiores medos, que é a origem de todos os medos, inclusive o medo da vida e o medo da morte, é o medo do eu. Pensem, a gente tem um trabalho específico sobre o medo do eu. Né? O medo de eu encontrar algo em mim que eu não vou saber lidar. Né? Então, quando eu vou podendo ter ferramentas para poder fazer essa jornada, eu vou perdendo o medo de mim. Então, muitas das tensões que eu tenho é porque eu vivo num estado muito contido, num espaço muito limitado do ser pleno que eu sou, trazendo. Né? Eu sou um ser ilimitado, com potencialidades ilimitadas. Né? Tem uma frase do Peço que eu gosto muito, que diz assim, o Deus interior é uma presença e que está sempre pronta para fazer conexão, desde que eu busque. É uma presença interior imediata, à espera de um contato. Essa é a frase. O Deus interior é uma presença imediata, à espera de um contato. Pense. Então, quando eu estou com medo de mim, quando eu estou brigando comigo e, consequentemente, com a vida, quando eu estou me exigindo que a vida seja perfeita, ou que os meus relacionamentos sejam perfeitos, que é uma exigência infantil, né? Que eu não concordo com essa ideia. Se você disser que eu penso isso, eu vou dizer que eu não penso, o eu adulto, mas o meu nível infantil pensa, às vezes. Como é que eu sei disso? Quando eu me frustro além da medida com o outro ou com a vida. Essa frustração além da medida é que me conta que, em algum nível, eu tinha expectativa ilusória. Tudo isso gera ansiedade. Entendeu, Paula? Então, a gente trabalha a ansiedade dessa forma indireta, perdendo os medos de ser quem você é, enfrentando e acolhendo o ser total que você é, né? Então, a gente não tem um trabalho específico. A gente também trabalha muito com a prece, com a meditação. Então, essa conexão com o seu eu interno acalma. É impressionante. Não, você falou uma coisa, eu acho que foi até importante eu ter perguntado, porque realmente eu não sabia qual era a minha fonte. Eu acho que a minha fonte, pelo que você me falou, é essa questão de querer ser mais do que eu tô, né? É uma autocobrança muito grande. Eu sinto que eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então foi muito bom você ter passado isso, que agora eu tenho mais consciência, né, para trabalhar essa parte dentro de mim. Muito obrigada, Sandra. E olha, o que você trouxe é a chave, ter consciência dessa parte em mim. Tá? Agora, eu digo assim, você começa a restabelecer um relacionamento com essa parte. Observe ela. Observe quando você não consegue o que ela te pede, como você se sente mal.
né? É como uma gangorra. Eu exijo de mim. Quando eu não consigo isso, porque é impossível o que eu exijo, aí eu me sinto péssima, tá? Então, você descobriu uma grande chave. Mais alguma Eu vi pergunta? aqui, nós tivemos aqui alguns comentários agradecendo, pessoas que não conheciam a técnica e que gostaram da abordagem. Júnia dizendo aqui que adorou conhecer você e deu saudade do sotaque baiano e a leveza da sua fala, né? Que a Sandra tem essa fala amorosa que nos conduz a um estado de ficar na calma, né? Muito... Todo o trabalho, ele se dá em espiral. Todo o trabalho é evolutivo. Então, muitas vezes, a gente pensa que voltou. Mas quando eu volto no nível de consciência maior. E aí eu circulo e volto. Não tem outra forma da gente se mover a nível evolutivo do que não seja em espirais, certo? E não só em relação aos nossos aspectos internos, né? Como eu falei, dessa transição da parte matura para a parte adulta, ainda tem uma terceira parte, hein? Essa ponte tem uma terceira parte, que é a conexão com o nosso eu divino. Então, por exemplo, tem uma meditação no PESOC, que é a meditação das 3 vozes. É onde o ego positivo faz contato com o eu divino, busca inspiração e aí faz contato com essa parte imatura. Ela se expressa com toda a sua verdade. Isso é uma meditação, viu, gente? Ela se expressa com toda a sua verdade. Ela é ouvida, ela é incluída, ela é honrada naquele nível de realidade que ela existe. Ela só pode pensar dessa forma. Mas aí o ego volta a fazer conexão com a fonte e vem agora fazer todo o processo de acolhimento, de reeducação e de transformação desses aspectos. Percebe? Então, isso é uma espiral evolutiva. Mas também a gente tem os padrões que se repetem nas nossas vidas, né? As crenças errôneas que a gente tem, que criam efeitos, que atraem exatamente aquilo que a gente queria se defender e volta como um bumerangue. A gente pode de novo, mudou o personagem, a mesma história, tá repetindo. Gente, eu não aguento mais. É verdade. Mas essa repetição da vida é a benignidade do universo. É para que a gente possa, em algum momento, despertar o que é que em mim contribui. Mas se a gente é um bom aluno da escola vida, eu não vou esperar uma grande crise para que finalmente eu desperte. Eu pego a minha mochilinha, pego o passaporte que aquela situação me deu e vou visitar aquele lugar interno. Percebe a beleza disso? Ok. Obrigada. Viu, Kátia? Mais alguém? Sandra, as pessoas estão, acho que, né, a maioria aqui talvez não conhecesse né, esse viés aí que você trouxe, né, do autoconhecimento, das curas que são realizadas a partir do momento que a gente vai cavando isso, né, vai olhando, colocando luz em tudo isso, né, e as pessoas estão elogiando muito e gostando muito. E está todo mundo pedindo a meditação, como podem ter acesso a isso, né, se você pode disponibilizar o áudio, ou se você, como é isso? Então, essa metodologia, ela é muito cuidadosa, tá? Existe a palestra, tá lá no site, Meditação das 3 Vozes, o processo de meditação. Agora, existe alguns trabalhos que exigem uma preparação prévia, tá? Eu não aconselho ninguém fazer essa meditação sem ter uma preparação prévia. Existe, vocês vão ler, vão achar maravilhoso, vão ajudar. Mas existe uma autorregulação psíquica, tá? Essa autorregulação psíquica permite que a gente se mova até onde a gente já é possível naquele momento, tá? Para que você possa ir para um nível mais profundo naquela meditação, você precisa ter uma preparação anterior, desenvolver o eu observador para poder acolher a expressão dessa criança, porque essa criança está o tempo inteiro, essa criança que eu digo, esse aspecto imaturo, se apresentando, e quando ela chega, eu quero mais é me livrar dela. Então, ela não vai aparecer assim para a gente, porque a gente rejeita ela, a gente não quer saber dela,
A gente tem raiva dela, quer esganar. Gente, isso é humano, tá? Então ela não vai aparecer assim. Mas assim, tá, faz parte lá o processo de meditação. Vocês vão ler, mas não criem uma expectativa, porque o que vai resultar daquilo vai depender do ponto que você está de preparação para que você possa entrar em níveis mais profundos. Então, muitas vezes você pode ler um material e dizer, poxa, mas não aconteceu nada. Claro, você não está pronta ainda. Isso exige um processo, tá? Mas isso não quer dizer que vocês não possam ler as palestras. A gente vai absorver naquilo que já é possível. Agora, trabalhar isso precisa inicialmente estar sendo acompanhada para ter um efeito maior, tá certo? Vocês têm uma ideia, a gente só trabalha esses níveis depois que a gente passou um bom tempo tirando as camadas. A gente não vai direto nesse lugar, né? Por exemplo, uma vez me convidaram para fazer uma oficina com o meu inferior. Eu falei, jamais eu vou fazer isso. Eu não posso trabalhar nesse nível se as pessoas não se trabalharam antes. A gente tem todo... É um método, é uma metodologia mesmo, tem passo a passo. Isso também foi importante eu esclarecer para vocês, né? Mas vocês vão ver lá nas palestras o processo de meditação. Tá? No site nacional e das regionais tem todas as palestras disponíveis. Tem vídeos no YouTube, tem meu material. Sim, mas agora acho que a gente acabou, né? São 15 para as 12. Calma. Nós colocamos aqui no chat para as pessoas o endereço, tá? Do site, do Instagram. Então é isso, vocês podem ter acesso a essa metodologia, é ali, né? As explicações, aos vídeos, a própria meditação, mas como a Sandra diz, e como eu sempre digo também, né? Para o pessoal, eu também sou terapeuta, como eu digo, não adianta, assim, o caminho de cada um é diferente, o tempo também que a gente permanece ali no processo é diferente. Então, não vamos nos comparar. Ah, eu vou meditar, eu vou... Não, né? Pode ser que sim também. Né? Então, não vão com essas expectativas. E como ela diz, o patchwork é uma metodologia que tem facilitadores que vão estar ali te apoiando todo o caminho, né? Que vai estar te conduzindo para facilitar. Exatamente a palavra, vai facilitar que você chegue ali naquele lugar da sua essência, ali onde você precisa chegar, o que você está buscando, né? Eu acho que ficou com um gostinho de quero mais, Sandra, porque a gente percebeu que tem muito conhecimento, tem muita coisa aí, né, pra gente Eu só aprender. queria trazer a bênção do guia do Pessoa para vocês. É um trechinho curtinho, pode ser? Então, Claro. Nós trabalhamos com o Pessoa dentro de um canal espiritual, né? Todo esse conhecimento foi vindo de uma canalização de uma equipe espiritual. Então, existe uma bênção que eu quero deixar aqui com vocês. Tudo bem para a gente fechar? Então, primeiro eu quero agradecer você, Simone, dizer dessa grande oportunidade que você está trazendo para todos nós, né? Muita gratidão por isso. Eu sei como envolve tantas coisas mover um evento como esse. Então, minha gratidão, minha admiração por você, viu? E eu vou me despedir porque quando eu colocar a bênção, não cabe mais eu estar aqui, tá certo? Então, fechem os olhos. Eu vou falar com as próprias palavras do Guia do Pessoa, né? Que é o ser dessa equipe espiritual que passou esses ensinamentos para Eva Pierracos, que foi a pessoa que foi o canal dele. Vamos lá. Então, feche um pouco os olhos. Coloque as suas mãos em direção à tela. Aliás, uma mão no seu coração, para que você receba, e a outra mão em direção à tela, para que a gente irradie, tá certo? Essa é uma oração que tem na palestra 68. Repressão das tendências positivas e criativas. Uma força divina muito maravilhosa está à sua volta. Abram os seus corações e as suas vontades interiores para que possam recebê-la. Deixem que ela os envolva, os penetre. Deixem-na trabalhar para e com vocês.
de forma que esta força os auxilie a desdobrar o melhor, o mais criativo que vocês, como indivíduos, podem ser. De forma a que vocês obtenham o melhor das suas personalidades, aquilo que ainda permanece encoberto, dormente, mas que está esperando para ser libertada. Sigam na paz divina, na alegria de saber que todos vocês são criaturas divinas e contêm em si mesmos tantas coisas que é realmente maravilhoso e que clama por manifestação. Fiquem em paz, meus queridos. Fiquem com Deus.